Olá, eu sou Lili Marquísio e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV. E nós vamos falar hoje com uma pessoa sensacional, uma mulher no mercado digital que trabalha com metaverso, games, Lisiane Quadros, ela que é CEO da Cubic Jogos Digitais. E nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade e tecnologia. Seja bem-vindo, Lisiane. Obrigada, Lili. Eu digo que eu já estou ficando sócia daqui, né? E é muito bom vir bater esse papo e falar sempre de tecnologia, eu sempre adoro. Que bom te ter aqui mais uma vez e vamos falar então, vamos começar falando sobre tecnologia e sustentabilidade. Tu que é uma mulher que está por aí, pelo país todo, correndo e falando sobre, inclusive, metaverso, né? Que é uma tecnologia agora que está tão em evidência, mas o nosso tema é sobre sustentabilidade, toda essa tecnologia, né? Onde isso tudo se encaixa? Então, Lili, isso tudo acaba se encaixando nesse grande movimento que está vindo de ESG e também de 17 ODS. Então, eu tento, dentro da tecnologia, fazer essa mistura e fazer com que isso funcione de verdade. Que funcione essa sustentabilidade na área da educação, que funcione essa parte social na área da tecnologia e a gente faz toda essa mistura. Eu viajo muito para Norte e Nordeste e lá eu vejo que existe aí um grande gap nessa área da educação. Então foi um grande questionamento que eu, como cidadã, me coloquei para ver como eu poderia fazer a diferença para essas pessoas e que isso eu conseguisse replicar para outros estados e para outras cidades. E então eu fui no início do ano até o Pará, agora entrando em relação a como fazer isso e como fazer esse movimento. Eu fui até no início do ano ao Pará e lá eu encontrei pessoas que estavam fazendo óculos VR de uma árvore, de uma espécie de uma palmeira. E eram só feitas por mulheres e isso era utilizadas, esse óculos VR, porque um óculos VR, quando você vai comprar, ele custa mais ou menos uns $90, e esse óculos custava mais ou menos uns R$50. Então, como é que isso me deu esse start em relação a como eu conseguiria replicar isso, não só para estados que tenham essa árvore, né, essa espécie de palmeira, mas como é que eu conseguiria replicar isso para outros estados também. Então, eu me juntei com uma empresa chamada Equipa Group, de São Paulo, onde a gente cria, através com MDF, óculos para essa galerinha de escolas públicas e tudo mais, a gente consegue isso replicar, passar para elas. Porque é aquilo, a gente fala de metaverso, óculos VR e tudo mais, mas a gente sabe, então, como eu comentei, a gente sabe que é caro e nem todo mundo tem esse acesso. Então, é aquela coisa, é nós ficarmos desconfortáveis em nossas cadeiras e ver como é que eu consigo fazer isso para que o grande público aí consiga, a grande maioria consiga ter acesso a isso. E como é que tu conseguiu fazer essa parceria, né, com essa empresa, uma empresa que é de São Paulo? Como é que aconteceu essa conexão, Lise? Porque como eu já conhecia eles, o CEO da empresa, que é um argentino, Patrício, e ele chegou e ele comentou, eu comentando com ele, que isso, né, eu tinha visto no Pará e tudo mais, e ele comentou comigo como eles são uma empresa onde tudo que a gente encontra do Boticário, da L'Oréal, da Red Bull, em termos de exposições, são eles que fazem, é essa empresa que faz. E tem um material do Boticário que sobrava dessas exposições, em MDF, desse material. E ele disse, olha, eu acredito que dê para a gente fazer desse MDF que sobre dessas prateleiras e disso tudo, a gente consiga fazer os óculos. E ele, como tinha todo o maquinário e tudo mais, então a gente começou a criar a partir daí.
Que legal, né? União de forças, né? O que para um seria descartado e teria que ser, ou talvez incinerado, destruído, vocês conseguiram dar uma vida útil para ele e realmente com um impacto positivo na sociedade. Isso, e aquela coisa assim, as pessoas elas sempre pensam em, a tecnologia tem que ter um fio, tem que ter uma tomada, tem que ter um plug, tem que estar ligado com alguma coisa, tem que ter uma luzinha, né? Tem que ter alguma coisinha, algum fiozinho tem que ter. E não precisa disso. Até quando eu fui mostrar o óculos pela primeira vez para uma criança de 7 anos, ele chegou para mim e disse, tia Lise, não tem fio. E eu disse para ele, não precisa ter fio para ter tecnologia, para se adequar em relação a isso, a esse meio. E veio muito assim nessa onda, nessa pegada mesmo de sustentabilidade e voltado para uma da ODS, né, que é a educação. E aqui a gente tem, então, algumas marcas, porque ele é bem levinho, né, Liz? Eu vou mostrar aqui na câmera. Então, tem aqui uma marca, né? Essa aqui é a empresa parceira. Essa é uma das empresas que fabrica do Pará e que já tem essa parceria conosco, né? Tá. Aí aqui a gente tem um velcro, tá? Muito simples, bem levinho, dá pra ver aqui. A única coisa que é trazido realmente de fora são as lentes. Tá. Né? Aí ele tem as lentes. Isso. Para realmente ter essa sensação. Isso. Né? Então ele está aqui apresentado. Ele é bem levinho, um material super E o bacana, Lili, leve, assim, que nossa, é eu tô encantada. que é leve, ele tem a mesma funcionalidade e ele é feito feito de uma árvore que não precisa ter, vamos supor, não precisou ser cortada nem nada em relação a isso. Tem uma época do ano que ela tem tipo um braço, ela cai esse braço e é disso que ele é feito. Então, tem mulheres que têm mais aptidão para fazer, né, a parte lisa e tem outras que têm mais aptidão para fazer essa parte da frente ali que tem o velcrozinho. Então, isso também foi separado em relação a talentos delas. Então, isso é muito bacana. Também utilizando a mão de obra ali local e que pode também auxiliar nesse processo. E somente por mulheres, isso que é bacana. Então, é um projeto feito realmente, assim, totalmente, eu digo que ele é uma economia realmente circular. E uma economia circular, sustentável e voltado para a educação. E porque toda aquela trilha mesmo, né? Toda uma cadeia de uma árvore da região, de uma feita pelas mulheres das regiões e sendo distribuído ali para as escolas das regiões, as escolas municipais. Da mesma maneira que nós fazemos, então, em relação também a São Paulo, que é feito isso com o material, feito, né, dentro da empresa, que é feito também por mulheres, e a gente também distribui. Então, isso são coisas que a gente acaba vendo que a tecnologia acaba nos deixando, às vezes, desconfortáveis, porque a gente tem acesso a certas coisas que outras pessoas não têm, e com a pandemia isso ficou muito acentuado, e isso deu esse desconforto que a gente, né, olha, o que a gente pode fazer? E isso é muito bacana, né? Utilizar esses momentos para reflexão e também como a gente pode causar, né, um impacto aí positivo na sociedade. Aqui eu deixo o celular desse ladinho assim Isso. E fecho isso. Isso. Legal. Ó. E o bacana é que até ele cabe em qualquer celular. Então não tem aquela, né, não precisa do encaixe, ele é aberto aqui, colocou e fixou. E o velcro, ele é bem resistente, né? Claro, precisa para comportar ali, né? Mas muito legal, muito simples e de uma inteligência, né? A inovação está na simplicidade, não é, Lise? Tá. É aquela coisa, igual eu comentei ali, não precisa ter, sair muito, às vezes a gente sempre diz, nossa, tem que sair muito fora da caixa, aquela coisa toda. Não precisa sair muito fora da caixa, não. Tu pode ficar dentro dela. Tu pode ficar dentro dela e encontrar coisas, soluções que estão ali dentro dela mesmo e utilizar esses materiais. Então, isso é bacana. Isso faz com que a gente se sinta bem
em relação a como cidadão mesmo, Lili, sabe? É aquela coisa do, cara, o que eu posso fazer para que eu, que sou uma pessoa gamer, né, faço essa parte de tecnologia, desenvolvo jogos, palestro aí no Brasil todo em relação a isso, mas sempre tem aquela coisa, o que eu posso fazer para melhorar, mas para o meu país. Quero saber planos para que esse produto aqui maravilhoso, simples, sustentável, não tem fio nenhum, ele não é caro, né? Ele é muito acessível, ele torna um instrumento para dar acessibilidade para as pessoas, né? Para as crianças, para os estudantes, enfim. Mas que tipo de plano vocês têm para que isso seja e haja uma distribuição? Então, isso é bacana, porque quando eu comecei a viajar e fazer gamer e misturar isso, toda essa educação em relação a isso, ver o que está acontecendo nas escolas municipais, o que acontece na escola pública, como é que eu faço essa mistura, como é que eu consigo fazer com que a criança que já foi a Paris e a criança que ainda não foi, e estar na mesma sala e ficar atrativo para essas duas crianças, né, através de jogos e tudo mais. E tendo esses insights e tudo mais, uma empresa da Suécia entrou em contato comigo, uma startup de lá, que já está há anos e tem várias conexões com outras startups, ela entrou em contato comigo e disse, Lise, a Suécia, a gente não tem lixo, então nós compramos lixo. E a gente compra o lixo para fazer coisas sustentáveis, para mostrar que, né, que pode ser criado isso. E eu achei o máximo isso. Eu pensei, nossa, imagina um país que eles utilizam. Então é aquela coisa assim, eles não trocam, mesmo sendo pessoas com poder aquisitivo, eles não ficam trocando, tipo, comprando roupa e tudo mais. Eles utilizam aquela roupa porque eles sabem que aquilo ali demora, que aquilo ali tem uma economia circular. Então eles têm toda essa preocupação. É muito bacana isso. E ela entrou em contato comigo, a Candice, e ela disse, Liz, eu quero que seja apresentado isso em uma feira no final de setembro, aqui na Suécia. Então, até eu já enviei alguns óculos, tanto esses da árvore de Muriti, como de MDF para ela apresentar, então, na feira na Suécia, e para que ela consiga fazer, eu digo que ela vai fazer o meu papel lá fora, mesmo que ela diga, Liz, com certeza eles vão te chamar para vir para cá. Eu digo, Suécia é muito frio. Suécia é muito frio. E ela comentou, então ela disse, Liz, com certeza a gente vai fazer uma expansão em relação a isso. Então é aquilo, a gente já consegue fazer isso, a gente já está fazendo esse movimento em São Paulo, Norte e Nordeste, e já está fazendo já esse movimento lá fora, na Suécia. Fora do país. Precisamos ter esse olhar por aqui também, né, Liz? Afinal de contas, tu é o nosso grande talento aqui de metaverso, games, está rodando o país todo e levando o nome das mulheres, né, o papel da mulher na tecnologia, levando também que a gauchada tem condições de poder ser inovador e tem muitos talentos aqui que realmente trazem soluções e a engrenagem da inovação está realmente funcionando. E é uma das grandes preocupações, porque como eu comentei, no início, em março, abril, eu fui a Brasília, e eles têm um foco muito grande em relação a Smart Cities, né? Então, aquele olhar e tudo mais, é uma cidade super planejada né, e tudo mais. Então, quando a gente viaja para outros estados, outros países, a gente acaba olhando para o nosso estado. A gente acaba, quando a gente volta ali no aeroporto, a gente já começa a olhar o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, né? Por isso, pelo onde eu moro. Então, é um olhar que eu tenho e o bacana, e digo isso abertamente, que você também tem. A gente divide esses pensamentos, essas melhorias que a gente quer fazer pela nossa região. E essa questão de Smart Cities, né, voltando em relação a isso, até essa semana, no início da semana, uma empresa, a Shell, ela está muito com esse movimento também. E eu enviei, comentei, mostrei o quanto um jogo ele pode fazer também com que a gente consiga observar se a mobilidade das pessoas e deficientes
a cidade está realmente acessível ou não está, e como eu posso tornar isso mais acessível para essas pessoas, e como eu posso ter esse olhar, mas não esse olhar de coitado, ó, não tem uma rampa, aquela coisa né, não somente vou ter que, minha casa fica na esquina, vou ter que colocar uma rampa aqui na esquina, não aquela coisa, né, do vou ter que, mas ter aquele olhar real como cidadã, vou fazer isso porque eu sei que tem outros moradores, que tem outros cidadãos que não têm, né, que precisam. Então, todo esse olhar é muito... e eu divido isso com as pessoas que estão ali ao meu redor e a gente consegue fazer movimentos e isso é bacana. É trabalho de formiguinha, você sabe que é, mas o bacana é que mesmo assim a gente vai indo para frente. Perfeito, né? Isso que tu trouxe, da gente poder trabalhar, né, a cidade, porque quando a gente sai fora daqui, a gente volta com esse olhar mais crítico também, né? Poxa, como eu gostaria que tivesse aquela situação aqui na minha cidade, né, na minha localidade, que beneficiasse também, seja mim ou outros, né, cidadãos aí da nossa cidade ou das pessoas que precisam daquela solução. Então, a gente vem com esse olhar mais crítico, né? E aí agora, então, em primeira mão, a gente vai lançando o nosso primeiro Startup Weekend com a Vertical Smart City do Rio Grande do Sul. De 14 a 19 de outubro, nas instalações da Unitec, lá no nosso polo Tecnocinos, em São Leopoldo, estaremos aí numa jornada de 54 horas para podermos trazer soluções para cidades inteligentes. Para termos uma cidade inteligente, a gente precisa aí de todos os agentes participando. A gente precisa do cidadão comum, da comunidade participando, precisamos sim de agentes governantes, precisamos da academia, das instituições, precisamos também dos empreendedores e das organizações pegando junto para que a gente possa pensar, né, Lise? Porque sim, pensar numa cidade inteligente, aí tu traz, né, esse teu olhar já de tecnológico, né, porque tu tem soluções para isso, mas a gente tem que ter um envolvimento de todos os agentes para que isso tudo aconteça, né? E aquela coisa ali, você não pode, quando você fala também a gente fala de tecnologia, você não pode ficar dentro do quarto criando coisas somente. Vou criar um software, vou criar um jogo, vou criar um sistema, Não, você tem que sair na rua mesmo para você ver os problemas que estão acontecendo. Que ali não tem uma rampa, que ali falta, que dentro de uma escola falta, vamos supor, como eu posso colocar um óculos VR mais em conta o valor, que todo mundo tenha. Então são coisas que você não vai encontrar e não vai fazer dentro do quarto, fazendo software dentro da sua empresa, fazendo um software. E tem que existir uma sinergia e também uma junção, como você falou, uma diversidade de pessoas, para que todo mundo consiga fazer isso funcionar. Então, aquela coisa, eu sei lidar com desenvolvimento de jogos, ok. Outra pessoa, ela consegue, né, tem uma expertise em relação a alguma coisa ao meio ambiente. A outra tem uma expertise em relação a engenheiro, de trânsito, por exemplo. Então, ter toda essa junção, misturar tudo isso, a gente consegue achar soluções, sim. E eu digo que a gente consegue achar soluções em 54 horas, porque eu já ganhei várias competições em 54 horas aí desenvolvendo jogos. Então, a gente consegue achar... Não vou dizer que saia aquilo ali, tipo, né, direto, mas que consegue encontrar alguma solução, consegue. Tu é hackatona de raiz, né, Liz? Daquelas assim, que eu brinco, que eu durmo embaixo das mesas dos eventos, entendeu? Para quem não conhece o que é hackathon, também é uma maratona, aí depende da carga horária de cada uma, mas ela segue muito a metodologia do Startup Weekend, que é uma maratona incrível, que te dá uma adrenalina incrível, muita desconstrução, mas muita construção também de conhecimento, trocas, experiências. Por isso essa troca, né? Você vai com aquela cabeça do, vamos fazer um grande sistema tecnológico com fio, com tomada, com não sei o quê,
e chega alguém do meio ambiente e diz, eu tenho uma árvore da palmeira e tudo mais, a gente não precisa ter fio nenhum e a gente cria alguma coisa. Então, são coisas que você tem que realmente ter essa percepção e ter essa visão de misturar tudo e que saem soluções muito bacanas aí para a cidade. E uma desconstrução, né? Isso aqui é pensar realmente fora da caixa, né, Lili? E o bacana, Lili, que eu vejo muito, é o replicar, é isso que eu tento fazer. Funcionou isso no Norte, funcionou no Nordeste, né? Eu me contactei então com São Paulo, está funcionando em São Paulo, e fazer com que isso a gente consiga replicar para outros lugares. Então, que não seja uma concorrência, mas seja algo que todo mundo consiga se abraçar e ver, nossa, é uma solução do Brasil, é uma solução que todo mundo, né, parou, sentou, né, fez ali o desenho em relação e conseguiu replicar para todos os lugares. Então, não é, eu digo que uma cidade inteligente, o que eu posso fazer com que a cidade, né, que, vamos supor, igual eu comentei, em Brasília fez, e eu consiga replicar isso em São Leopoldo, consiga replicar em Novo Hamburgo. O que eu consigo fazer? Ok, consigo fazer isso e juntar as pessoas e trazer essa solução. E o que é importante também nesse contexto é que quando se fala em cidade inteligente, ela não tem limite, né? Na verdade, a gente tem que trabalhar como um condomínio, né? Porque passou o limite do município, não acabou a cidade, na verdade, ela não tem limites, né? Ela continua, tem os limites invisíveis de localização ou né, territorial, mas ela não tem lá um muro, uma barreira que não me deixa ir para o outro município. Então, na verdade, o que a gente tem que também construir é uma mentalidade de colaboração, isso, de união. Isso, eu vejo que a gente tem que ter um pensamento de comunidade mesmo. Então, é aquela coisa da grande comunidade. Então, funcionou isso, vamos conseguir replicar, vamos. Como vocês fizeram? A gente fez assim, assado. Ok, a gente vai trazer, mesmo que seja de outra cidade, né, da cidade vizinha, essa pessoa para ajudar essa outra que está aqui com a mesma expertise, para que elas juntas consigam levar isso adiante. Então, eu acho que é muito isso, o pensar como uma comunidade que faz ter essa solução. Não pensar, né, como você falou, não pensar que tem um limite aqui, né, brincando agora, tem uma BR aqui, até aqui nesse limite aqui eu vou, daqui para cá o que acontecer da outra cidade responsável, aquela coisa toda. Não, porque a gente, como cidadãos, a gente transita por todos os lados e a gente quer a segurança, a gente quer que seja acessível, a gente quer saúde, a gente quer que a parte social esteja em qualquer lugar aonde a gente vá. E principalmente, né, acho que dando acessibilidade a todo cidadão, não para uma pequena parcela ou para quem tem condições apenas de ter o dinheiro e pagar e poder adquirir, né? Isso. Essa solução aqui que tu veio nos apresentar, Lise, ela vem muito ao encontro disso, que a gente precisa agir em colaboração. E grandes soluções, elas podem ser simples e podem atingir uma parcela muito grande. O impacto disso pode ser para muitas vidas, né? E eu acho que quando tu traz esse tema, sustentabilidade e tecnologia, é com esse pensamento. E aquela coisa assim, igual você falou, esse óculos, ele é super simples, e quando a gente foi levar isso para São Paulo e tudo mais, escolas particulares se interessaram, né, e adquiriram aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma parte, tipo, uau, é sustentável, foi feito algo diferente, mesmo que seja uma escola particular e a gente se consiga colocar dentro de um laboratório 10 ou 15 óculos, ainda não consegue colocar para todos os alunos. Com esse valor de 50 a 20 reais, de 20 a 50 reais, consegue-se fazer isso. E também eles sabem que isso não estão só fazendo essa parte de melhoria em relação às aulas ou alguma coisa em relação aos alunos, mas também sabe que está sendo replicado isso para outras pessoas que estão sendo ajudadas. Lise, a gente falou já de sustentabilidade, falamos de Smart Cities, que tem a ver também com esse propósito. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre a tua empresa, tu que é, né, do game, dos jogos. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a Cubic, que é jogos digitais, e o impacto que tu está fazendo aí com os teus produtos. Claro.
Eu tenho, então, a empresa Cubic, que cria jogos, eu vou dizer que é mais focados, vários jogos, mas mais focados na parte de inclusão e diversidade mesmo. E ela tem, isso é bacana, porque ela tem somente 5, 6 meses só, ela é um bebê. E já causando grande E já impacto. já está causando bastante impacto. Eu vou fazer ali um overview. Eu ganhei no ano passado, em novembro do ano passado, um campeonato na Game Jam com um jogo com 3 avatares, um cadeirante, um deficiente auditivo e um deficiente visual. E acabou isso repercutindo. Ganhei então em São Paulo, repercutiu por todo o estado e depois em outras partes do país, e grandes empresas começaram a procurar a minha empresa para fazer esses jogos, esses tipos de jogos para dentro de suas empresas, porque acabam vendo que é de uma forma sutil os jogos que eu acabo criando, que eles acabam conseguindo fazer essa interação com os seus colaboradores. Então, vamos falar sobre algum assunto que até então é polêmico, a gente consegue fazer isso dentro de um jogo, fazer com que seja lúdico, divertido e que aquele assunto não passe em branco, que não seja somente uma data, um calendário assim. E foi aí. Então, eu agora, no mês passado, passei por uma rodada de investimento, né? Uma empresa a Magalu Games aí, a gente está fazendo uma conexão, outras empresas, Pets, Ambev, Boticário e outras empresas a gente está aí fazendo também projetos. Então são coisas assim que foram acontecendo organicamente e estão acontecendo bem bacana. Com muito propósito, né? Essa tua jornada, e é isso que as empresas estão identificando também, né? Porque é aquela coisa, Lili, né? Tem realmente, como você falou, tem um propósito. Ela não é feito um jogo só por fazer. Até quando um dos jogos que eu criei, que foi sobre violência doméstica, eu fui a campo mesmo para ver se esse jogo era válido ou não. Então, um dos diferenciais que a minha empresa tem é fazer isso, é ir a campo para ver se o jogo é válido, se vai servir realmente, se vai ter um impacto que eu realmente quero quando eu crio o roteiro. Então, são coisas que as empresas acabam vendo que é válido aquilo e acabam, né, contratando. Legal, Lizzy. A gente teria muito mais coisas aqui, tu estás convidada a retornar de novo, né? Mas eu gostaria que tu passasse os teus contatos da Cubic também, para aquelas pessoas que estão aqui nos assistindo e gostariam de poder continuar essa conversa, ou se tiverem alguma dúvida, ou também para saberem um pouquinho mais sobre esse óculos sensacional e que dá acessibilidade aí para as comunidades também menos favorecidas. Meu Instagram é @thecubic, da empresa, o meu é Quadros Lisiane. Podem mandar o direct, lá vai ter também, dentro do The Cubic, tem o meu WhatsApp, tem o WhatsApp Business. E eu costumo sempre, dependendo da hora, galera, eu costumo sempre responder eu mesmo. Já tem outras pessoas já trabalhando comigo, porque eu já não consigo mais abraçar a empresa sozinha, mesmo ela tendo 6 meses. Mas eu digo que uma das coisas que eu tenho que melhorar, que as pessoas dizem que é dormir mais. Então, eu estou dormindo, isso eu não aconselho. Eu estou dormindo de 3 a 4 horas, então é a galera de TI mesmo. Mas eu costumo responder sempre que possível. Legal, parabéns por essa inspiração toda, né, que tu traz para nós e que tu está trazendo aí a cara, né, da mulher, a cara da diversidade e levando principalmente assim muita inspiração para outras pessoas que podem ver em ti que elas também podem fazer. Acho que tu é um grande exemplo para nós, é um grande exemplo para mim e quero ter aí muitos momentos para poder louvar o teu trabalho. Obrigada. Tens minha admiração e tá sempre aqui convidada a sentar aqui na bancada para podermos falar e conversar num papo super tranquilo. Muito obrigada, Lizzy. Obrigada, Lili. Obrigada pelo convite e obrigada a todos. E a gente falou sobre o lançamento neste programa sobre os Smart Cities lá no Tecnocinos, na Unitec, de 14 a 16 de outubro, que é o nosso Startup Weekend, e a Lizzy vai estar conosco também. Então, vem nos acompanhar,
faça sua inscrição, não deixe para a última hora, porque a gente sabe que na última hora sempre acabam as vagas e a gente tem uma limitação de participantes. Então, corre, faça a tua inscrição e vem participar desse movimento de poder encontrar soluções para a nossa região, para termos, então, uma cidade inteligente. Contamos com vocês lá também. Este foi o programa Quarta Revolução, aqui pela Vale TV, e nós nos encontramos, então, na próxima segunda, às 22 horas.